Vamos lá então. Cliente sem ERP, né? Quem paga a assinatura? Por exemplo, Conta Azul, cliente ou BPO, vai no contrato esses detalhes. Então vamos lá. Bom, o BPO sempre, em tudo, qualquer sistema, gente, que você for indicar ou implantar no cliente, responsabilidade do pagamento é do cliente, tá? E aí uma dica mais especial ainda, não é nem quem paga a conta, tá? Em nome de quem será o administrador do sistema. Isso é muito importante. Então, é muito importante que você, mesmo seja você o BPO, vou contratar lá o Conta Azul, o Nibo, o Yuli. Então, qualquer sistema que você for contratar, que você for indicar para o cliente utilizar, você deve colocar o e-mail do cliente, tá? Do dono da empresa como sendo administrador, tá bom? Você até botar no início, você bota ele como o e-mail dele, você pode botar uma senha, compartilha com ele essa senha, depois você cria a sua senha de operador desse sistema, mas o administrador, o dono do sistema é o dono da empresa, tá? Por quê? Vamos imaginar que daqui a pouco você sai da empresa. Você não é a pessoa que quer prender o dono porque você que é o administrador daquele sistema e você vai embora e você leva tudo do cliente. Não. Então, você inclusive vai mostrar para o seu cliente na hora que você estiver negociando, falando, né, de fechar o contrato com ele, dizendo assim, não, inclusive se eu for te indicar sistema, eu vou criar a senha sempre no seu nome como administrador, porque se você não gostar, né, que é difícil, e aí eu ainda brinco, né, você não gostar do meu trabalho, você continua com o sistema, com todos os dados, sem problema nenhum. Tá? Então, por isso, mais uma vez, justifica que quem pague o ERP seja a empresa. E hoje, gente, esses valores são muito baixos, né? Então, não é também um absurdo. Porém, eu sempre recomendo chegar numa empresa e logo mudar sistema de cara, não é o melhor modelo. Segunda pergunta que me fizeram aqui, por onde começar? Eu sempre falo, primeiro você tem que saber aquilo que você vai oferecer. Então você tem que começar por investir no conhecimento, investir naquilo que você vai entregar para o seu cliente, ter os seus processos, né? Já ter os seus processos prontos, para que a hora que você fechar com o cliente, você saiba que vai fazer A, B, C, e não fica naquela, e agora, o que eu vou fazer, né? Você tem que dar segurança para o seu cliente. Então, você, eu vou começar o meu trabalho de BPO, abra lá a sua MEI, né? Para que a hora que o cliente, vamos fechar, você vai lá e já tem o seu CNPJ, você já tem que ter o modelo de contrato. Imagina, a primeira coisa, vamos lá, por onde começar? A primeira coisa, né, além de você saber, né, saber o que você vai oferecer, você ter o seu modelo de contrato de prestação de serviço. Imagina, o cliente diz, fechou, manda o contrato, daí, um advogado cobra R$1.200 para fazer um contrato. Então você já tem que e demora, às vezes leva uns 7 dias para entregar o contrato para você. Então, para falar, 2 pontos. Você tem que conhecer o que você vai fazer, então você tem que ter conhecimento para isso e você tem que apresentar o contrato de prestação. Terceira pergunta. Temos empresa. Gostaria de usar para nós mesmos. É possível sem conhecimento nenhum na área? Gente, é possível você fazer o BPO. Inclusive, eu sugiro que você comece fazendo BPO financeiro na sua empresa, né? O seu primeiro cliente é você mesmo. Você tem que fazer na prática e qual é o melhor negócio? Fazer na sua empresa. E eu sempre digo que casa de ferreiro, espeto de ferro. Então, você tem que fazer na sua empresa aquilo que você vai fazer na empresa dos outros. Então, resposta, você pode começar na sua empresa mesmo e deve começar para hoje. Próxima pergunta. Uma AV, que eu acho que é assistente virtual, né? Uma assistente virtual com foco em financeiro pode se considerar BPO financeiro? Se você está fazendo um serviço, né, de terceirização financeira e é só isso, o único cuidado que as assistentes virtuais têm, que às vezes elas ficam sem foco, né? Fazem um pouquinho de tudo quanto é coisa e no final não focam em nenhuma área. Então, se você é com foco em financeiro, você pode se considerar uma BPO financeira, sem problema nenhum.
Eu trabalho com o departamento financeiro desde 2004, mas sempre com o regime CLT. No ano passado, né, como todas as mães, acredito que a maioria teve que deixar seu trabalho para cuidar dos seus filhos, e aí foi o que aconteceu comigo. Hoje eu estou com uma projeção de abrir um escritório próprio na minha casa para prestar serviço de BPO financeiro. Eu já tenho uma cliente onde eu faço assessoria, que é a Encantos, que eu entrei pelo live dela, porque eu não tenho o meu. E aí aí ela já me indicou para 2 clientes, mas aí eu estou determinando qual a área que eu quero trabalhar, né? Ou é médica, assim, a saúde, ou só a prestação de serviço, né? Para não estar misturando tendo um foco, né? E aí eu não tenho uma formação de contabilidade, mas eu tenho de gestão financeira, né? E aí eu quero saber se eu consigo, mesmo não tendo a contabilidade, ter acesso a um sistema que me ofereça, sabe, esse suporte. Pode. Porque eu já entrei em contato com 2, não sei se eu posso citar aqui, mas é só para contadores, sabe, a Conta Azul e a Play BPO. E não é o sistema que te dá o apoio, é toda a estrutura. Você tem o sistema, você ter Conta Azul, você vai ter só um sistema que vai dizer, lança conta a pagar, conta a receber. Agora, esse apoio que você precisa para entender dos processos, do que você tem que tratar com o cliente, do que você tem que olhar no fechamento, o processo de fechamento, isso ninguém vai te dar esse tipo de apoio. E pode ser que você não vai escolher o sistema dele. Por que eu não me apego a um sistema específico e falo aqui de todos eles, né? Até o próprio Play BPO veio, doutora Kelly, fala do meu sistema. Eu disse, cara, eu não falo de um só porque eu quero o quê? Eu quero o melhor sistema para o meu cliente. Entendeu? Eu quero o melhor sistema para o meu cliente. Então, se eu me afiliar, digamos assim, a um sistema, às vezes as pessoas pagam por isso, né? Aí você fica, não, eu vou indicar esse porque eu ganho dinheiro com esse, né? E aí você sai daquela missão que é ajudar o seu cliente. Porque você talvez vai ficar muito mais preocupado no sistema que você vai ganhar lá seus R$20, né? Do que você olhar o melhor sistema para o cliente, tá? Então, não procure que o sistema vai te dar um apoio como um BPO, né? Mas sim tem uma formação em BPO, independente, você não precisa ser contador, tá? Tem uma formação em BPO, porque você vai fazer BPO financeiro, você não vai fazer BPO contábil. Tá? Então, vamos deixar as coisas aqui bem alinhadas. Tenha esse conhecimento e aí, inclusive, a gente fala no curso, uma série de sistemas que você pode olhar todos eles e dizer o melhor que vai ser para o seu cliente utilizar. Deixa eu responder aqui, ó, próxima pergunta. Qual o porte dos 10 clientes que é possível atender ao mesmo tempo em que qualidade? Gente, o porte dos clientes vai ser o volume de agendamentos. Porque é o seguinte, porte, quando a gente fala em porte, a gente fala em faturamento, né? Uma empresa, a empresa fatura milhões. Hoje, a gente tem aqui como cliente nosso, empresa que fatura milhões. Mas, isso quer dizer, ela é de porte grande, mas o volume dela de pagamento é muito pequeno. De pagamento, de recebimento, tá? Então, a gente não vê por porte, você vê por volume. Ah, tem muito agendamento, tem muito recebimento para você fazer conciliação bancária, tá? Então, é isso que você deve considerar. E aí, se a gente for falar na questão de quem pode pagar, né? Eu sempre falo o seguinte: quem é que pode contratar um BPO financeiro? É qualquer empresa que ou o dono está fazendo um serviço financeiro mal feito, e aí, ao invés de ele focar em vender e conquistar mais cliente, ele acaba perdendo tempo lá, pagando boleto. Então, se ele fizer essa conta, é melhor ele já, ao invés de ele contratar um financeiro, o CLT, ele contratar um BPO. E também uma empresa que já tenha um financeiro lá, já tenha um financeiro. Então, se já tem um financeiro, quer dizer que está pagando muito mais do que vai pagar para você,
Tá? Então, tá respondendo para você atender 10 clientes, você vai olhar o volume de pagamentos que esses clientes têm, e aí a gente tem uma agenda, a agenda do PPO, que você consegue se organizar realmente para conseguir atender esses 10 clientes, né? Claro que a gente trabalhar cliente com muito volume, cliente com menos volume, você junta esses 10 clientes e consegue atender sem problema. Vamos lá, 7ª pergunta, essa foi boa. Bombei em matemática financeira na faculdade. Será que mesmo assim consigo entrar nessa carreira? Eu digo para você que você pode. Você pode. Tem N motivos por que você pode ter bombado em matemática financeira. Ah, pode ser que você não, os números não entram na sua cabeça. Pode ser porque você rodou por falta, que estava trabalhando nesse horário, né? Então, é isso que você deve considerar. Mas matemática financeira e BPO é uma coisa bem diferente, né? O BPO ele vai fazer análise. Qual é a análise do BPO, gente? O BPO não vai ficar aqui fazendo análises econômicas, né? Você vai analisar, eu falo que são as 4 operações de matemática, né? É mais, menos, divisão, divisão e multiplicação, porque você vai ver percentuais, você vai fazer análise desse tipo, mas nada absurdo. É porque se for, não, eu vou entregar uma consultoria financeira, aí é outro escopo. Mas o BPO financeiro, mesmo que você tenha bombado em matemática financeira, você pode fazer. Tanto que você pode prestar o serviço de BPO financeiro sem ter feito uma faculdade, né? Eu posso dizer para você que muita gente que fez o curso comigo falou, doutora Kelly, o curso valeu mais do que a própria faculdade. Então, essa aqui é a pegada. Você não precisa necessariamente ter uma faculdade. Posso trabalhar como BPO financeiro e focando em oferecer serviços prestados em férias de pessoa que é responsável pelo financeiro da empresa do cliente? Bom, quem fez essa pergunta, eu diria para você, vamos responder já como não, tá? Por quê? Porque um mês, você só vai assumir o financeiro daquela empresa por um mês. E, gente, em um mês, você não consegue entender o funcionamento inteiro daquela empresa. Então, você vai passar mais trabalho, vai te dar mais trabalho, porque eu até digo que você tem muito mais trabalho nos primeiros 3 meses do cliente do que depois. Depois vira meio que no automático, aí é quando eu falo que você pode entrar com outros clientes, tá? Então, assim, não, a resposta é não. Não fica focado em oferecer só no período de férias dos funcionários, tá? Essa aqui é a pegada. Vamos lá, próxima pergunta. Boa noite. Estou participando das suas aulas no YouTube. Minha dúvida é, se é tudo online, os boletos físicos que chegam para os clientes, de fornecedores, água, luz, etc., como isso chega para você, né? O cliente tira foto e te envia, te passa o código de barras, porque todo mês é diferente. Ou você tem algum problema. Bom, é a Ana Paula, essa aqui ela botou, Ana Paula de Nova Friburgo. O que é isso? Ana Paula, você não vai ter papel, não tem nada, por isso que a gente tem processos, tá? A gente implanta logo no início no cliente processo para receber os boletos de fornecedores, tá certo? Água e luz direto na central de água, na central de luz, ou manda automático para o e-mail que você vai criar para o seu cliente. Um beijão para vocês e até hoje à noite às 20 horas. Espero vocês lá, hein? Tchau, tchau.